Como a arte ali mostrava, a gente vai falar hoje sobre uma das afirmações de Jesus, em que ele diz: eu sou a luz do mundo. E essa afirmação está aí no Evangelho de João 8:12. Vamos ler. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos expostos, Senhor, à sua palavra, e isso não é algo comum, é algo precioso, Senhor, porque é uma porta para a revelação de toda a realidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê olhos, Deus, para vermos a verdade do Senhor, Deus. Temos o coração inflamado por essa realidade, Senhor. Que o Senhor vença a nossa resistência a te ouvirmos, Senhor. Incline o nosso coração para a mensagem que liberta. Fala conosco, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nessa nova série de pregações que tem como tema a identidade de Jesus na teologia de João. E mais especificamente nós estamos enfocando nessas 7 autoafirmações de Jesus, registradas aí no 4º Evangelho, que começam com essa expressão eu sou, seguida por alguma alegação identitária específica, né? E como a gente já viu no último domingo, essa expressão que João registra aí no seu Evangelho consiste em 2 palavras gregas que juntas formavam a tradução do nome pactual de Deus em hebraico, que ele tinha revelado a Moisés lá na sarça. Moisés pergunta para Deus: como eu te identificarei para os meus compatriotas judeus lá no Egito? E Deus responde: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E desde então essa expressão eu sou é conhecida como esse nome do Deus pessoal que se revelaria ao longo da história do seu relacionamento com o seu povo. E, portanto, quando Jesus usa essa expressão para se identificar, ele estava aludindo ao Deus de Israel. E, à luz do Evangelho como um todo, ele já estava testemunhando que ele era da mesma natureza do único Deus verdadeiro por ser o seu próprio Filho unigênito. E, por isso mesmo, o único capaz de revelar plenamente o conhecimento do Pai e, assim, o conhecimento da vida eterna que estava guardada no Pai. E é exatamente esse o propósito de João, de registrar, dentre outros vários acontecimentos que ele selecionou para o seu Evangelho, essas afirmações específicas de Jesus. Como João mesmo diz, no versículo 31 do capítulo 20, ele fala: eu registrei essas coisas para que vocês, meus leitores, creiam que Jesus é o Cristo, o escolhido de Israel, aquele que cumpre a história de Israel, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E, de fato, irmãos, João, usando essa técnica artístico-teológica dele, de organizar parte do seu material em padrões de 7 repetições, ele coloca não apenas um conjunto de autoafirmações de Jesus com esse eu sou, mas, na verdade, 2, que em grego ficam mais claros. Ele tem um outro conjunto, também de 7 afirmações de Jesus, em que Jesus diz apenas essas 2 palavras, sem completar como nenhuma alegação específica. Jesus, em algumas ocasiões, fala, eu sou, ponto final. E esse outro conjunto aí, complementar, de 7 afirmações de Jesus, culmina com a última ocorrência, a 7ª ocorrência, que está lá no início do capítulo 18, em que Jesus usa essa expressão para se auto-identificar para os oficiais que vieram prendê-lo à noite. E o versículo 6 do capítulo 18 diz que quando os oficiais ouviram-no dizer, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Esse é um claro clímax na intenção de João de registrar essas afirmações de Jesus. João está dizendo que o Filho de Deus
sinalizando dramaticamente com essa afirmação: vencerá os poderes do mundo e das trevas ao se entregar voluntariamente no lugar dos escolhidos do seu Pai. E esse é o tema do capítulo 18, 19 e do 20 em diante. Mas tendo assim esse cenário mais amplo, né, da intenção de João de registrar esses dois conjuntos aí de afirmações de Jesus no seu evangelho, como eu já disse, o nosso foco nessa série de pregações está sendo no primeiro grupo, que é esse conjunto de 7 afirmações de Jesus em que ele acrescenta um identificador específico a essas duas palavrinhas, falando eu sou e então alguma alegação específica. No domingo passado, a gente já viu na primeira pregação a primeira ocorrência dessa afirmação de Jesus, que está lá no capítulo 6, no versículo 35, quando um dia depois de multiplicar pães no deserto, nas proximidades da festa da Páscoa, Jesus fala para as multidões que tinham seguido a ele: eu sou o pão da vida. E a gente viu que, no contexto, isso significava que Jesus estava afirmando que ele era tanto o verdadeiro maná, quanto o verdadeiro pão asmo, do verdadeiro êxodo, que ele veio anunciar como o verdadeiro Moisés para o verdadeiro Israel. Jesus pega a história de Israel e se anuncia como sendo o seu cumprimento nessa ocasião. Em outras palavras, ele vinha dizendo, usando essa imagem da refeição, da alimentação, que ele é aquele de cuja morte nós devemos nos alimentar na refeição pascal, para que a gente também possa participar da sua vida ressurreta. E hoje, então, a gente vai dar sequência a essas reflexões, meditando aí sobre a segunda autoafirmação de Jesus, específica no Evangelho de João, que está aí, como a gente leu, no versículo 12 do capítulo 8. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu irmão, meu desejo é que, enquanto a gente continua aqui meditando, Jesus, mais uma vez, se coloque diante de você e diga, eu sou. Que as suas resistências, a sua inimizade, o seu desejo de, como os oficiais, amarrar Jesus para limitar a ação dele na sua vida, recue e caia por terra à medida que Jesus coloque diante de você como filho de Deus. Que a nossa tentação a aprisionar Jesus ao nosso sistema religioso seja vencida e que ele nos liberte pela sua palavra. Que você seja alimentado, refeito, fortalecido e iluminado para prosseguir a caminhada como quem vence as trevas, porque vê a luz que o Espírito Santo, irmãos, ilumine o seu coração aí, enquanto a gente medita nesse texto. E, de fato, esse texto tem um significado central que faz sentido à luz de toda a teologia de João aí no Evangelho, né? Em resumo, assim, a mensagem que João fala no Evangelho é simples, é a seguinte: o Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo para que o Filho imitasse o Pai diante dos homens, repetindo ou reproduzindo as palavras que ele ouviu do Pai, as obras que ele viu o Pai fazer, para que os homens possam ter o conhecimento de Deus e assim participem da sua natureza e da sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. O Pai manda o Filho para o Filho imitar o Pai e o mundo conhecer por meio do Filho quem é o Pai e poder entrar nessa vida eterna, que, como o próprio Evangelho diz no capítulo 17, 3, essa é a vida eterna, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus resume essa mensagem principal do Evangelho de João no fim da primeira parte do Evangelho, que são os últimos versículos do capítulo 12. Abre aí comigo, João 12, versículo 44, que dá então essa imagem ampla de qual é a mensagem do Evangelho de João. 12, 44, olha o que Jesus diz. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. 49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Portanto, aqui Jesus resume essa grande mensagem do Evangelho de João. Ele está em missão, porque ele foi enviado pelo Pai para falar as palavras do Pai. E quais são as palavras do Pai? O conhecimento de Deus que abre as portas para a vida eterna. E é nesse sentido, então, que aquela afirmação de Jesus tem todo um significado. Ele é a luz do mundo, tanto que é essa imagem que ele usa aí novamente. Por quê? Porque na escuridão de quem é Deus, e no desconhecimento e na ignorância do que é a vida, Jesus vem brilhar para abrir o entendimento dos homens para a realidade do Pai e para a realidade da vida eterna. Agora, é claro que existe um motivo para essa afirmação estar exatamente onde ela está, ali no capítulo 8, no versículo 12. E a gente tem que entender, então, mais especificamente esse contexto direto de por que Jesus falou isso ali, naquela ocasião e naquele sentido. E a gente vê, se você voltar lá no capítulo 8, no versículo 20, que Jesus falou essas palavras, que ele era a luz do mundo, enquanto ensinava em um recinto do templo, especificamente onde se guardavam as ofertas do templo. E o mais provável, irmãos, é que Jesus tenha feito isso exatamente no último dia da festa dos tabernáculos. E, portanto, o mesmo dia em que ele disse as palavras que estão aí no versículo 37 do capítulo 7. Dá uma olhada. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 7,39. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, essa possibilidade de que Jesus falou, eu sou a luz do mundo, nesse mesmo dia em que ele disse que ele era a fonte, da água viva, ela realmente faz sentido, porque nesse último dia da festa dos tabernáculos, mais especificamente era o 8º dia, tinham 2 rituais judaicos de comemoração que eram celebrados nessa ocasião. O primeiro deles era um ritual chamado de derramamento de água, no qual a água era derramada no templo pelos sacerdotes. A primeira inspiração desse rito vinha da celebração da água que fluiu da rocha no deserto para saciar o povo de Israel enquanto ele ainda habitava em tendas. E, nesse sentido, esse rito era repetido ano após ano na festa para declarar mais uma vez a confiança na provisão de Deus para o período de chuvas que geralmente se seguia à festa dos tabernáculos. Mas outra inspiração mais direta era a profecia que estava registrada no capítulo 14 de Zacarias, especialmente ali no versículo 8, quando, dentre outras coisas, é anunciado que o dia do Senhor, que naquele capítulo de Zacarias é diretamente relacionado com a festa dos tabernáculos, nesse dia do Senhor, água viva fluiria de Jerusalém para todos os lados da terra, indicando o reinado universal e eterno de Deus. Então, quando os israelitas celebravam esse rito ano após ano, eles não estavam só declarando a confiança na provisão de Deus, mas também reafirmando essa esperança escatológica judaica de que o reino de Deus se espalharia para toda a terra, a partir de Jerusalém, como um rio que fluiria do templo de Deus para todas as nações. E por isso, irmãos, parece que realmente a evidência indica, que, como o Guilherme pregou na época da série de exposição aí de João, foi durante a realização desse rito de derramamento de água que acontece isso que a gente acabou de ler no capítulo 7. Jesus se levanta, enquanto aquele ato está sendo realizado, ele diz: eu sou a fonte de água viva, cujo completo cumprimento se dará com o derramamento do Espírito Santo. Vocês estão derramando água, mas eu derramarei o Espírito Santo, e a partir disso
vocês irão de Jerusalém até os confins da terra, anunciando a realidade do reino de Deus. E muitos estudiosos apontam que, além desse rito, né, que a gente já tinha visto aí na série de João, havia um segundo ritual também celebrado no 8º dia da festa dos tabernáculos, que era ao entardecer do dia. No fim da tarde, várias tochas eram acesas em toda Jerusalém, especialmente 4 candelabros no recinto do templo, exatamente onde Jesus estava ensinando, de acordo com o versículo 20 do capítulo 8. Então, toda evidência indica, né, que realmente esse rito ainda era praticado, esse ritual era praticado, em primeiro lugar, talvez associado também a Zacarias 14, porque lá no versículo 7 daquela profecia, dizia também que naquele dia do Senhor, associado à festa do tabernáculo, o versículo 7 diz exatamente assim: ao cair da tarde haverá luz. E o contexto mais amplo também é de celebração de um outro elemento do período de peregrinação do deserto, não da água que fluiu da rocha, mas da coluna de fogo, que quando chegava a noite, ela se colocava, e como diz o texto de Êxodo, o Senhor ia à frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deveriam andar, para que eles pudessem caminhar tanto de dia quanto de noite. Então, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Ao entardecer do 8º dia da festa dos tabernáculos, enquanto as tochas estão sendo acesas, os 4 candelabros acesos no recinto em que ele estava ensinando, ele falou-lhes novamente, pois, dizendo: eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, eu já disse de manhã que eu sou a pedra de onde flui livremente a água da vida eterna. E agora eu quero dizer novamente, eu sou a coluna de fogo que brilha ardentemente em meio à escuridão desse mundo, manifestando a presença de Deus no caminho e guiando vocês até o destino, que é a vida. Como diz o salmista, em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. E é assim que Jesus realmente complementa, né, essa afirmação aí no versículo 12, ele fala: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, o sistema mundano está em trevas aí tão densas que podem ser tocadas, como lá no Egito. Os súditos dos faraós aí deste mundo andam tateando e tropeçando na realidade porque não conseguem reconhecê-la. Não tem o senso de direção, não tem o senso de sentido. Mas há uma luz na terra de Gósen, irmãos. Deus ilumina o seu povo. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O caminho, irmãos, pode ser árido, mas Deus está conosco. Deus está conosco e, mais do que isso, Ele vai na frente, abrindo o caminho em meio à escuridão, dando discernimento do próximo passo a seguir. Esse é Deus, gente. É a nossa coluna de fogo. Ele nos guia mansamente a águas tranquilas, nos faz repousar em pastos verdejantes, enquanto o mundo está umbreu. Nós temos, irmãos, um bom pastor. Nós temos uma coluna de fogo. Então, avante, gente. Avante, povo de Deus. Desarma o acampamento, porque pode estar escuro, mas não é hora de dormir. O dia já nasceu. A luz do sol da justiça já raiou sobre nós. Vamos levantar e andar como quem vê para onde está indo, irmãos. Porque a luz veio. Nós não ficamos nas trevas. A luz veio, brilhou sobre nós, não nos abandonará, não nos deixará tropeçar. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar até o fim, irmãos. Então, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória em alegria, ao único Deus sábio, seja glória e majestade, poder e domínio, hoje, pelos séculos dos séculos. Que esse seja o seu louvor, porque a luz veio e brilhou sobre você, irmão. É isso que Jesus está dizendo. Estava um breu, estava escuro, todo mundo tropeçando, sem saber por onde vai, mas eu vim
Não deixei você sem o conhecimento de Deus e da verdade. Não viva como se você fosse cego. Não arma um acampamento no meio do deserto, porque eu vou na frente e levarei para a terra prometida. Viva essa realidade, irmãos. Não é uma mera frase. É simplesmente a mudança de toda a nossa vida. Agora é claro, né, irmãos, que nem todos abraçam essa luz. Nem todos recebem com alegria essa visita, ao invés de fecharem as janelas e as portas para a chegada dessa luz. Como o próprio João já dizia aí, desde o início do seu evangelho, estava ali a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Essa é uma realidade, irmãos. A luz brilhou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fecharam as portas do coração para aquele que era o dono da casa. E é isso que João vem enfatizando desde o início do Evangelho. E eu já falei no capítulo 1, veja aí também no capítulo 3, quando a resistência a Jesus será iniciada, Jesus já dá essa mensagem de que, apesar de ser a luz do mundo, a humanidade, em geral, preferirá as trevas do Egito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Irmãos, é exatamente esse ponto da resistência a essa luz que manifesta a glória de Deus, que João vai então enfatizar na passagem imediatamente anterior à afirmação de Jesus que ele é a luz do mundo, e nas duas passagens posteriores. Se você voltar lá no capítulo 8, você vai ver que a passagem que abre o capítulo é da mulher adúltera, pega em adultério. E o que acontece ali, já preparando a afirmação de Jesus no versículo 12, que a gente leu? Jesus dá uma resposta iluminadora, né, que lança luz sobre a situação e manifesta exatamente a posição de todos que estão ao seu redor, revelando ali a escuridão diabólica que eles tinham no coração, apesar de se acharem mestres da lei. E diante dessa revelação, o texto diz, saíram um, a começar dos mais velhos até os últimos. E essa passagem também ensina que, além disso, né, Jesus vem não apenas para iluminar a escuridão dos corações, mas o propósito primário dele, né, a revelar essa escuridão da condição pecadora, como ele faz ali naquela cena que envolve a mulher adúltera, não é, em primeiro lugar, condenar os homens, mas salvar os pecadores humilhados, como a própria mulher. Porém, por causa da soberba humana, os homens resistem a essa humilhação que a iluminação produz e tentam fugir da luz. Obrigado. Como aconteceu de fato com todos os que estavam ali, exceto a mulher adúltera, que foi salva por Jesus. Então a gente tem claramente nessa passagem isso, a luz brilhou. E isso é uma excelente notícia, mas também é uma péssima notícia, porque ela mostra onde está o seu coração. E isso é uma humilhação. E diante de uma humilhação, a tentação do pecado é a soberba. E a soberba é não ser humilhado
e procurar fugir então da luz, para que ela não ilumine as nossas trevas. E só aquela que já sabia que estava em trevas e que não tinha nada para oferecer, a não ser um pedido de perdão, é perdoada por Jesus e salva por Ele. E é esse padrão que se repete de novo nas passagens que seguem. Né? Quando termina essa cena da mulher adúltera, Jesus então fala, eu sou a luz do mundo. E aí o que vem logo em seguida? De novo, uma resistência. Um julgamento aguerrido, representado aí por um duro confronto que os fariseus fazem a essa afirmação de Jesus. Porque eles não podem acreditar que o Deus dos seus pais é o Pai de Jesus Cristo. E aí, do versículo 13 em diante, você tem esse confronto, esse embate. E a gente não vai entrar nos detalhes desse embate, porque eles já foram expostos na série de pregações sobre o Evangelho de João. Mas vale a pena destacar um ponto. Nessa discussão que se segue aí no capítulo 8, nesse trecho, pequeno trecho que a gente tem aí, você tem 3 das 7 afirmações de Jesus em que ele fala somente, eu sou. Ponto. Versículo 24, 28, 58, Jesus, no meio dessa conversa com os fariseus, fala, eu sou, eu sou, eu sou. De fato, irmãos, essa concentração dessa afirmação identitária de Jesus, exatamente aqui, nesse embate, faz todo sentido, porque na festa dos tabernáculos, além do ritual de comemoração da água que fluiu da pedra e da coluna de fogo que guiou o povo no deserto, você tinha um terceiro grande símbolo do tempo do povo de Israel sob Moisés, que era celebrado. E sabe qual era? A dádiva do nome pactual de Deus. Eu sou. Portanto, não tinha ocasião mais apropriada para Jesus enfatizar a associação da sua identidade com a identidade do Deus de Israel. Então, o que Jesus está fazendo aqui, em suma, do capítulo 7 até o final do capítulo 8? Ele está pegando todos os elementos que eram celebrados na festa dos tabernáculos e fazendo convergir em si o cumprimento do seu significado. Ele está indicando que ele é o verdadeiro cumprimento da lei e, por isso, a verdadeira luz que ilumina, de fato, o mundo. E não aquela candeia que, como diz Pedro, brilhava até que nascesse o dia perfeito e a aurora que era Jesus. Ele é essa luz plena que ilumina todo o significado do Antigo Testamento que os judeus celebravam. E ele exemplifica isso na festa dos tabernáculos e se anuncia, então, como a exata expressão do eterno ser do Deus de Israel que se revelou a Moisés. A luz perfeita de quem é Deus e qual é a verdade sobre ele. E é por isso que, para completar essa sessão riquíssima do Evangelho de João, ele coloca no capítulo 9, que é o último capítulo dessa sessão, um sinal que demonstra visivelmente essa afirmação de Jesus. Qual é o sinal? A cura de um cego de nascença. Por quê? Porque assim como a multiplicação dos pães serviu como um sinal que deu todo o significado do que Jesus queria dizer ao dizer eu sou o pão da vida, a cura do cego de nascença deixa clara a identidade de Jesus, não é à toa que é de nascença, né? Para mostrar de onde vem. Jesus é o Filho de Deus, que é capaz de tratar na raiz do ser humano, iluminar nas suas mais densas trevas e, ao mesmo tempo, condenar aqueles que resistem à sua luz, como os fariseus, e assim concluindo, então, o embate dele que começou aí no capítulo 8. Dá uma olhada no final do capítulo 9, como Jesus conclui esse embate com os fariseus. Capítulo 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se vocês fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque vocês dizem que veem, subsiste o vosso pecado. E assim é concluída essa sessão, que tem como centro
o anúncio de que Jesus é a luz do mundo. Então, irmãos, por um lado, como eu disse, é uma ótima notícia. A luz veio. A gente não está entregue a si mesmo. A revelação foi dada. A gente pode ser inserido nessa relação com o Pai e ter a vida eterna. Graças a Deus por isso. Não é à toa que Paulo, usando esse tema da luz, fala: desperta então, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Acorda, a luz nasceu. Mas, por outro lado, irmãos, é um chamado também à humildade e à santidade diante de Jesus. Porque como Jesus confronta aqui os fariseus e confronta os homens que levaram a mulher adúltera para diante dele, só há um jeito de receber essa luz, com a humildade de reconhecer o seu pecado e passando a andar também na luz. Como o próprio João diz na primeira epístola dele, lá no capítulo 1, ele fala o seguinte: essa é a mensagem que nós recebemos e anunciamos a vocês, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquele que pratica a verdade e anda na luz, como ele está na luz, tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica de todo pecado. É um chamado à santificação, irmãos. Jesus deixa claro: eu sou a luz do mundo, mas quem terá a luz da vida? Quem me segue. E quem segue a Jesus? Quem anda na luz. Quem abraça essa luz. Quem não resiste a essa luz. Quem cai humilhado e dizendo: eu sou adúltero, Senhor. Mas eu amo essa luz e eu a abraço, Deus. Eu não tenho nada a oferecer, eu sou cego, Senhor. Me cura. Tira a escama dos meus olhos, porque eu estou perseguindo a igreja, achando que eu sou parte da igreja. Mas me faz cair do cavalo, Senhor. E me mostra, na luz do meio-dia, que eu não consigo enxergar nada, como ele fez com Paulo. E aí, deixando de ser Saul e passando a ser o pequeno, o Paulo, que a gente está andando no caminho da luz, no caminho do Senhor e tendo a vida eterna. Então, irmãos, esse é o chamado desse texto. Nos alegrarmos com a realidade do que Jesus fez por nós, mas também nos responsabilizarmos de seguirmos no caminho da luz. E é, de fato, uma vocação. Não é só um peso que Deus coloca sobre nós. É um comissionamento, um chamado a participar do que Ele já está fazendo. Como Ele disse aos discípulos em Mateus 5, e assim eu quero caminhar para o final. Ele fala: eu acendi a luz em vocês, e agora vocês são a luz do mundo. Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vocês são trevas, mas na hora que vocês me recebem, eu acendo a candeia. E ninguém acende a candeia para esconder, mas para colocar num lugar alto e iluminar todos que estão ao redor. Então, voltando ao grande tema do Evangelho de João, o que está acontecendo, irmãos, com essa frase de Jesus? Por um lado, ele está dizendo: sim, o Pai me enviou para que eu revele quem é o Pai, imitando as suas palavras e as suas obras. Mas agora que vocês conheceram quem é o Pai, filhinhos, eu vos envio, como o Pai me enviou, para que no poder do mesmo Espírito, vocês imitem o que vocês me ouviram falar e do que vocês me viram fazer, para que o mundo continue conhecendo, mesmo depois que eu voltar para o Pai, que Deus está presente, que o Pai se revelou e que a vida eterna é uma realidade e que a igreja é o aperitivo desse reino que foi aberto. A igreja é o cacho de uva que vem na frente mostrando a terra prometida. Jesus manda o seu povo, como ele faz no capítulo 20, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, irmão, se alegre no trabalho de Deus, mas saia daqui também comissionado. Vai brilhar na sua universidade, vai brilhar no seu trabalho, vai brilhar na sua família. Como? Imitando Jesus. Falando nenhuma palavra de si mesmo, mas as palavras que você aprendeu dele.
fazendo nenhuma obra de si mesmo, mas as obras que você viu Jesus fazer. Encha-se dos evangelhos, seja saturado de uma visão de Jesus, como ele era, da visão que ele tinha do Pai. Para que quando você fizer, as pessoas reconheçam, como reconheceram com os primeiros cristãos em Atos, que estavam ali, imitadores de Cristo, cristãos verdadeiros. É esse o chamado, irmãos, e é isso que João continuou pelo resto da sua vida, como ele fala na sua primeira epístola. O que nós vimos, o que nós ouvimos, isso é o que nós testificamos, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Tem várias pessoas egípcias andando por aí, batendo nas trevas, tropeçando no caminho, e doidas, irmãos, para verem um cristão mostrar que a luz de Jesus está presente no mundo e que tem uma coluna de fogo para nos guiar pelo caminho. Que Deus acenda essa luz em você. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus, por não nos ter deixado nas trevas nem na penumbra, Senhor, mas ter brilhado como um sol, Senhor, ao meio-dia. Obrigado porque o caminho foi iluminado, Senhor. A porta da vida eterna foi aberta. O conhecimento de Deus foi possibilitado por um novo e vivo caminho, Senhor. E a gente tem acesso à realidade da relação do Pai com o Filho, Senhor. E podemos participar não só dessa vida, mas da própria natureza de Deus pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Que isso faça a nossa vida ser como a luz do dia, brilhando cada vez mais, Senhor, até ser dia perfeito. Que a gente ande nesse caminho de santificação, seguindo a coluna de fogo que vai à nossa frente, e que o nosso trabalho siga o trabalho de Deus que já está trabalhando por nós, Senhor. Mas que ao fazer isso, Deus, aqueles que estão pela beira do caminho, mendigando como cego de Jericó, Senhor, possam ver, Deus, que o caminho é estreito, mas está aberto. Porque os cristãos foram iluminados, Senhor, para mostrar que Deus está presente e que esse mundo um dia estará sobre o sol que não se apagará e sob a luz de Deus que não necessitará nem de sol, nem de lua, nem de estrelas, porque o Senhor mesmo estará conosco e nos iluminará para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.